Todos então abriram Atos capítulo 4, versículo 17. Nos diz assim a palavra de Deus: Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-lo para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vocês outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Agora, os irmãos vão até o versículo 29 desse mesmo capítulo. Versículo 29 nos diz assim: Agora, Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Agora convido os irmãos a irem então até o capítulo 18, também do livro de Atos, e vamos estar lendo do versículo 5 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus por essa tão preciosa palavra do Senhor, irmãos. E eu quero compartilhar com vocês nesta noite uma mensagem que tem como tema a dinâmica da vida cristã. Como se dá a nossa dinâmica de vida cristã? Todos nós, meus irmãos, somos convocados a não irmos para a igreja, a nós sermos igreja. Amém? Nós somos apenas, nesse tempo que aqui dedicamos, um pequeno espaço de tempo da nossa vida, é apenas uma extensão daquilo que já deve estar ocorrendo lá fora. É por isso que nós não somos daqueles que, uma vez que saímos daqui, nós nos desconectamos. Pelo contrário, nós permanecemos conectados com Deus. Amém? Mas a dinâmica da vida lá fora, ela é extremamente desafiadora, meus irmãos. A dinâmica da vida lá fora, ela é extremamente, diríamos assim, em certo sentido, muitas vezes complexa. Mas em meio a toda esta realidade, Deus nos convoca a que vivamos de fato a vida cristã em todos os momentos, em todos os instantes. Estava fazendo uma conta, meus irmãos, eu queria perguntar, para vocês sabem quantas horas tem uma semana? Chegaram alguém um dia a contar, essa semana eu contei, nunca fiz essa conta, mas me chamou a atenção. Nós temos 168 horas nos 7 dias da semana, contando 24 horas de cada dia durante a semana, 168 horas. E se nós, meus irmãos, dedicamos aqui esse espaço de tempo aqui, e eventualmente os irmãos também durante a semana, e aí eu arredondei assim alguns números, contando o tempo que a gente leva para chegar aqui, depois o tempo que a gente leva para retornar aos nossos lares, somando pelo menos 2 encontros que cada um de nós temos durante a semana,
os irmãos lá da Cleiton ficam, né, se reúnem lá na quarta, os irmãos daqui se reúnem na quinta, e todos nós, geralmente, nós nos reunimos no domingo, amém? Eu estou tirando fora o amor exigente, a parte do amor exigente, e a programação me fugiu, mãe, acho que é o amor exigente. Na melhor das hipóteses, nós ocupamos em torno de 5 horas para essas duas programações. Isso em porcentagem, meus irmãos, sabe quanto que dá de porcento? De porcentagem, 3% do teu tempo que nós podemos dedicar a Deus. Então, se nós nos resumirmos apenas o nosso cristianismo no espaço de culto, no momento de culto, é muito pouco. Então, por isso da necessidade de nós, na nossa vida, na nossa dinâmica de vida no dia a dia lá fora, nós continuarmos com a nossa vida de louvor ao nosso Deus. É por isso que a palavra do Senhor nos diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Senhor. Amém? É aqui dentro da igreja, na comunhão com os irmãos, mas é lá na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola. Enfim, em qualquer lugar, nós somos uma extensão da igreja do Senhor, porque nós não vamos para a igreja, nós somos a igreja. Nós não vamos para o corpo, mas nós somos parte do corpo. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. E aí, pensando em tudo isto, meus irmãos, analisando toda esta realidade, me veio ao coração então esses 2 textos da palavra de Deus. Uma retratando a igreja em Jerusalém, em especial o apóstolo João e o apóstolo Pedro, quando foram presos, e o segundo texto retratando o apóstolo Paulo, mas agora ali abrindo um trabalho na cidade de Corinto e ali nascendo a igreja de Corinto. Os irmãos perceberam na leitura dos textos que realizamos, que a dinâmica com que conduzia a igreja, a vida da igreja, era uma dinâmica que dava através da vida dos irmãos o retrato de Cristo na vida deles, amém? E é isso que Deus quer de nós, meus irmãos, é isso que a igreja do Senhor Jesus, é isso que o Senhor Jesus Cristo quer de nós. E como que se dá essa dinâmica? Eu estava pensando e analisando algumas questões. A nossa vida no geral, eu penso, nós que somos aqui interioranos, vivemos numa cidade simples, numa cidade pequena, e como é bom a gente poder viver nessa tranquilidade. Então diríamos que a nossa vida, ela é uma vida simples. A dinâmica da nossa vida é uma vida simples, creio que para a maioria de todos nós. Mas isso não significa que simplicidade, ela é uma vida simplista. Ela tem as suas complexidades, ela tem os seus desafios. E todos nós, todos os dias de manhã, nós nos submetemos a uma rotina que geralmente vai terminar ao final da tarde, no retorno à nossa casa, ao nosso lar, e ainda existe toda uma rotina na nossa casa, na nossa vida particular lá dentro de casa. Para tudo isso, o Senhor está nos convocando a que vivamos esta vida, embora simples, mas vivamos uma vida dinâmica, vivamos esse dinamismo que só o Senhor Jesus Cristo pode proporcionar. E eu quero aqui destacar algumas informações do texto que são extremamente importantes, impactantes para todos nós. E eu penso que, em certo sentido, vai retratar também a nossa realidade. A primeira delas, meus irmãos, é que eu percebo nesses 2 textos, tanto no primeiro quanto no segundo, que aquela igreja era uma igreja, ou aqueles irmãos, eram irmãos dedicados ao trabalho. Nós vamos perceber tanto de Pedro e João, e a igreja em Jerusalém, como também de Paulo, em especial Paulo, porque ele ia juntamente com Timóteo e Silas, a esses 3 irmãos, eles iam de encontro, àquilo que Deus tinha proposto para a vida deles. E quando eu falo em dedicar-se ao trabalho, eu não estou necessariamente dizendo que eu e você precisamos estar exclusivamente trabalhando para o Senhor, mas que em certo sentido, direta ou indiretamente, todos nós temos um compromisso em servir a Deus. Quando nós nos propomos a sermos uma luz lá no nosso local de trabalho. Eu estava pensando, meus irmãos, em casa, enquanto eu refleti nesse texto, que, como eu disse antes para os irmãos, nós não somos chamados para ir para a igreja, mas nós somos convocados a sermos igreja, amém? Assim como o Senhor Jesus, ele disse, vós sois a luz do mundo. Ou seja, a gente não está na luz, embora de fato Jesus é a nossa luz,
mas ele está dizendo que nós precisamos ser esta luz. Ou seja, a luz, o ser luz neste mundo é a essência de cada cristão. Então nós somos e não apenas estamos. Estamos em Cristo, sim, mas este estar em Cristo caracteriza em nós a essência cristã. É por isso que nós somos luz do mundo e sal da terra. É por isso que nós somos a igreja do Senhor. E sendo nós igreja de Jesus, nós precisamos ser extremamente dedicados. Como foram Pedro e João, como foi o apóstolo Paulo, como foi Timóteo e Silas. O Senhor está nos convocando a que sejamos nós dedicados. Eu quero destacar aqui 2 textos, em especial aos que se referem ali à pessoa do apóstolo Paulo. Quando lá no versículo 4, embora nós não lemos este versículo, mas anterior aos 5 que nós lemos, ele diz assim: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como a gregos. Já no versículo 5 diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Ele se entregou totalmente. Ele se dedicou totalmente para a missão que Deus deu a ele. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está pedindo de nós. É isso que o Senhor Jesus Cristo está convocando a que nós venhamos ser dedicados, pessoas envolvidas, pessoas que estejam de fato compromissadas com a causa do reino. Amém? E é como eu disse para os irmãos, não necessariamente você precisa trabalhar exclusivamente, somente para as coisas do Senhor, mas que em certo sentido todos nós estamos envolvidos em servir ao nosso Deus. E quanto mais nós nos dedicamos, quanto mais nós nos empenhamos, quanto mais, meus irmãos, nós semeamos a palavra de Deus com a nossa vida, através da nossa vida, muito melhor vai ser a nossa colheita. É por isso que o apóstolo Paulo, naquele versículo conhecido, ele diz assim: sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes no Senhor. Deus quer que sejamos abundantes, Deus quer que sejamos dedicados, Deus quer que sejamos pessoas comprometidas, envolvidas com a causa do reino. Porque quando nós somos igreja, sendo sal e luz deste mundo, inevitavelmente nós vamos ser pessoas comprometidas com a causa. A segunda questão que eu quero aqui destacar, e como eu disse antes para os irmãos, que a dinâmica da vida cristã, ela não se revela de uma forma assim tão simples. Ela tem as suas complexidades. E a segunda característica que eu vejo nesse texto é que tanto no primeiro quanto no segundo, aqueles irmãos, tanto a igreja em Jerusalém como ali o apóstolo Paulo com os demais na igreja de Corinto, eles eram o povo de Deus que sofriam ameaças, intimidações e oposições. Às vezes você vai pensar, ou você pode pensar comigo dizendo: mas nós não vivemos essas ameaças. No primeiro texto, ali os sacerdotes, as autoridades disseram claramente para Pedro e João, primeiro entre eles disseram: vamos ameaçá-los para não mais falarem desse nome, do nome de Jesus, E lá no versículo 21 eles disseram, depois ameaçando-os mais ainda, porque eles já tinham falado para eles, ordenando-os para que não falassem mais do nome de Jesus. Então lá no versículo 21 diz assim: ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado-os como castigar. Ou seja, ali aqueles sacerdotes, aquelas autoridades, eles estavam ameaçando a igreja do Senhor. E mais adiante, quando nós vamos para o texto que faz referência ao trabalho do apóstolo Paulo, também não foi diferente, porque diz o versículo 6, enquanto ele se empenhava em pregar a palavra de Deus, diz que ali em especial os judeus, eles se opuseram a ele e blasfemavam contra a vida ali, a mensagem que o apóstolo Paulo pregava. Então, a nossa realidade de vida cristã é uma realidade, sim, de oposições, de dificuldades, de lutas. E aí os irmãos podem pensar assim: mas nós não vivemos esta ameaça aqui em Santo Cristo.
nós não sofremos esse tipo de luta, e graças a Deus, é bom em certo sentido. Mas de que forma, meus irmãos, o inimigo, ele vai incitar aqueles para se levantarem contra a igreja do Senhor? Existe um tipo de luta que eu e você, como igreja do Senhor, passamos nos dias de hoje, que é muitas vezes aquelas pessoas que até mesmo eram próximas de nós, a partir do momento que nós nos posicionamos para com as coisas de Deus, essas pessoas simplesmente rompem conosco. Enquanto meditava nessa palavra, meus irmãos, fiquei analisando, e a gente tem contato com muitas pessoas, até aqui mesmo em Santo Cristo, pessoas que elas despertam no seu coração, muitas vezes compartilham conosco e dizem: puxa, eu gosto muito, gosto da forma dos evangélicos conduzirem as coisas, gosto dos cultos, gosto da palavra, gosto dos louvores, mas muitas vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de se posicionarem, porque muitas delas até mesmo confessam dizendo: mas eu não posso tomar essa decisão, porque o que a minha família vai dizer? E o que o pessoal do meu vínculo social vão dizer? E infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas têm dificuldade de se posicionarem, sabe por quê? Justamente porque elas não querem enfrentar a antipatia da sociedade, porque talvez não querem romper com certos vínculos que para muitos pode ter um certo custo, ter um certo preço. Mas isto que é o Evangelho, isto que é ser cristão. A dinâmica de vida cristã, ela é maravilhosa, porque nós desfrutamos das coisas gloriosas do Senhor. Deus, Ele nos proporciona uma nova vida. Deus, Ele nos dá a paz e a alegria como ninguém no mundo, amém? Deus nos abençoa de todas as formas, mas a gente também não pode ignorar, ou a gente não pode achar que ser de Jesus Cristo é estar livre de dificuldades e lutas. É saber que sim, muitas vezes, até mesmo aquela pessoa que é íntima do teu círculo social, do teu vínculo social, ela pode simplesmente romper a partir do momento que ela descobrir que você tomou uma atitude de servir ao Senhor Jesus. Mas esse é o preço que eu e você precisamos pagar. E infelizmente nem todos estão dispostos a pagar esse preço. A igreja do Senhor, ali tanto a igreja de Jerusalém como a igreja de Corinto, em especial na pessoa do apóstolo Paulo, eles viviam essa dinâmica de vida cristã, sabendo que sim, eles sofriam ameaças, eles sofriam intimidações e eles sofriam oposições da parte da sociedade. Mas isso não os impediu. Sabe por quê? Porque existe uma terceira característica que faz parte da igreja do Senhor, como dinâmica de vida cristã. É que a igreja do Senhor, ela é uma igreja determinada e é uma igreja que faz escolhas. Amém? Por quê, meus irmãos? Aonde nós percebemos isso no texto? No primeiro texto, se você manteve a tua Bíblia aberta e quer acompanhar comigo, aquelas autoridades disseram para Pedro e João, E vamos fazer mais uma vez a leitura do texto. Eles disseram assim, chamando-os, chamaram Pedro e João e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, ou antes a vocês, outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, nós percebemos da parte de Pedro e João uma determinação. Independentemente das oposições, independentemente, meus irmãos, das dificuldades, independentemente daquilo que eles estavam sofrendo de ameaça, eles determinaram, eles disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. É como se Pedro e João dissessem: isso é inerente à nossa natureza, aquilo que experimentamos, aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que nós contemplamos, a realidade que experimentamos, é impossível nós nos calarmos. E eu sempre gosto de citar o exemplo do John Bunyan, Seguidamente eu recorro a esse exemplo daquele homem que escreveu o livro O Peregrino,
e ele lá nos anos de 1600 e pouco, ele tinha sido preso, ele pertencia ao grupo dos puritanos, e os puritanos eram perseguidos na época na Inglaterra. E aí o John Bunyan, ele era pai de 11 filhos, meus irmãos. E ele foi preso porque pregava o evangelho, se propunha a não abrir mão da missão que Deus deu para ele. E aí, certo dia lá, as autoridades, os juízes disseram para John Bunyan: John, a gente sabe que você tem 11 filhos para criar, então nós vamos te liberar, John, para que você possa cuidar dos teus filhos, mas a gente te ordena, pare de pregar esse teu ensino. E aí o John Bunyan disse assim para eles: é impossível, amanhã vocês vão me ver lá na praça pregando novamente. Ou seja, meus irmãos, determinação. Eu e você precisamos ser determinados para aquilo que Deus nos chamou. É a mesma história no livro de Daniel. Daniel tem 3 exemplos de determinação e escolha, né? Eles escolheram. Eu quero, antes de citar os exemplos de Daniel, quero também citar aqui o segundo texto, que é o texto referente ao apóstolo Paulo, quando então ele, vendo que aqueles se opuseram a ele e estavam blasfemando contra a palavra, né, contra o apóstolo Paulo, enfim, a palavra que ele pregava, o que o apóstolo Paulo fez? Ele se encolheu, ele disse: coitado de mim, vou deixar de pregar a palavra, vou deixar de me envolver. Não, ele disse: olha, se vocês não querem, eu de vocês estou livre, o sangue de vocês não vai ser mais requerido de mim, agora eu vou para os gentios. Ou seja, ele determinou um propósito, ele fez uma escolha, e a escolha era continuar se dedicando para a causa que Deus tinha dado a ele. E assim o Senhor Jesus Cristo fala conosco. É isso que o Senhor quer de cada um de nós: dedicação, que façamos as escolhas e que as nossas escolhas sempre sejam elas de acordo com a direção de Deus. Amém? Amém. E aí eu quero citar os 3 exemplos do livro de Daniel. O primeiro deles é lá no início, né, no primeiro capítulo de Daniel. A palavra do Senhor diz que ele e os outros 3 jovens, assim como uma outra quantidade de jovens de várias nações do mundo, tinham sido levados até o palácio do rei da Babilônia, como jovens capacitados, como jovens que tinham uma intelectualidade, jovens que tinham um conhecimento. E esses jovens, eles precisavam ser instruídos na ciência dos babilônios. Isso levava um certo tempo, e estando eles ali nos palácios da Babilônia, foi determinado que eles tivessem que comer da mesma alimentação do rei, do palácio real. E diz-nos a palavra de Deus que Daniel e os seus 3 amigos assentaram firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, porque com certeza aquela alimentação era consagrada a demônios, enfim, provavelmente havia na dieta daquela alimentação que contrariava os princípios judaicos de alimentação. Ou seja, houve determinação e eles escolheram. No capítulo 3, aquela outra história bem conhecida dos 3 amigos de Daniel que escolheram não se curvar para a estátua de Nabucodonosor, mesmo sabendo que eles seriam lançados na fornalha ardente. E a palavra do Senhor diz que no momento do desafio, eles disseram para o rei também, né, o rei Nabucodonosor, eles disseram: olha, rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará da tua fornalha, mas se Ele não quiser nos livrar, saiba que nós não vamos nos prostrar para a tua estátua. Ou seja, eles também determinaram, escolheram. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer de nós. E o último exemplo é de Daniel, que não deixou de orar, mesmo que ele fosse, né, a sentença seria ser lançado na cova dos leões. Que o Senhor Jesus, Ele coloque isso em nosso coração, que haja em nós esse desejo, esse propósito. É difícil, mas o que a igreja de Jerusalém fez, meus irmãos? O que a igreja de Jerusalém fez quando ali o apóstolo Pedro e o apóstolo João receberam as ameaças das autoridades? Quando foram soltos, agora retornando ao texto lá do capítulo 4, diz a palavra de Deus que eles então foram soltos, e o versículo 23 diz que então eles procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito, e os principais sacerdotes e anciãos. E a gente não vai ler o texto, mas eles a partir de então, diz o versículo 24,
começaram então a levantar a sua voz e a orar a Deus. O que Deus está dizendo para nós nesta noite, como dinâmica da nossa vida cristã, que nós precisamos ser pessoas dedicadas, que nós precisamos ser pessoas cientes das tribulações, das dificuldades, mas que mesmo assim nós precisamos ser determinadas e fazer as nossas escolhas. E diante de todos esses desafios, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e nos capacitar no Senhor. Porque isso não está em nós, essa capacidade, essa força de viver, essa dinâmica de vida cristã não está em nós, mas estamos na presença de Deus e buscando de Deus, bebendo da fonte que é o Senhor Jesus Cristo, buscando força e vitalidade espiritual para que no Senhor nós possamos resistir a tudo aquilo que se levanta contra nós. Amém? Então a igreja diz ali que oraram, e ali na sua oração eu quero destacar o versículo 29, quando diz: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Ou seja, a oração deles não foi do tipo assim: ó Senhor, tu está vendo toda a dificuldade, se o Senhor não mudar essa situação, nós vamos cair fora. Eu estive pensando, porque muitas vezes é assim que nós oramos a Deus. Nós queremos como que determinar, nós queremos como que colocar condições para Deus, quando na realidade nós não estamos em condições de colocar condições para Deus. E desculpe a redundância da expressão, porque nós somos servos, e a nós compete em meio a essa dinâmica de vida cristã, quando muitas vezes passamos por aflições, dificuldades e lutas, o que nós precisamos pedir a Deus é o que a igreja de Jerusalém pediu: Senhor, a gente não quer parar, mas o Senhor está vendo a ameaça deles, então a gente pede intrepidez, a gente pede coragem, a gente pede determinação, porque a gente quer continuar fazendo a tua obra. A gente quer continuar sendo a tua luz nessa sociedade. A gente quer continuar sendo a tua igreja neste lugar. A gente quer continuar, meu Deus, proclamando o teu nome através da nossa vida. E diz-nos a palavra de Deus que eles ali então, ao encerrar a oração, diz assim que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Para o apóstolo Paulo, e eu fiquei assim pensando, meus irmãos, por que é que Deus apareceu para o apóstolo Paulo? Porque embora os judeus ali tivessem blasfemado contra ele, se levantaram em oposição contra ele, mas quando ele foi em direção aos gentios, diz ali que o próprio Crispo, que era o presidente da sinagoga, o principal da sinagoga, ele se converteu. Toda a sua família se converteu. E diz adiante que muitos coríntios também ouviram e foram batizados. Ou seja, dá a entender que estava tendo êxito, apesar de toda a dificuldade. Mas naquela noite o Senhor aparece para ele e traz essa palavra: não temas, pelo contrário, fala e não te cale, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Eu penso que Deus, Ele quando fala conosco e traz uma palavra de alento, de consolo, é porque de fato Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando a gente está ali muitas vezes se empenhando, lutando, a gente não quer desistir e a gente não desiste, mas Deus, Ele contempla muitas vezes a nossa angústia, a nossa aflição, e Ele está, como aqui com Paulo, trazendo uma palavra de força. Ele está dizendo assim: não desista. Eu tenho muitas coisas para realizar na tua vida e através da tua vida. Não porque Paulo estava sendo um fracassado, não porque Paulo não estava tendo êxito, não. Muitas pessoas se converteram, mas com certeza Deus via o coração de Paulo, que estava ali como que temeroso, um coração preocupado. E Deus diz assim para ele: não se preocupa, ninguém vai te fazer mal. Continue pregando, ensinando a minha palavra, porque eu tenho ainda muita gente nesta cidade. E é o que Deus está dizendo para nós nesta noite. Não desista, continue avante. Deus tem ainda muitos propósitos a serem realizados em nós e através de nós.
O Senhor quer ser glorificado na nossa vida. O Senhor quer ser glorificado através da nossa vida. Mas para isso, nós precisamos, como a igreja de Corinto, como a igreja de Jerusalém, se necessário for, e sempre é necessário, ir para o joelho, buscar a Deus em oração, buscar esse revestimento de Deus, porque é Ele quem nos capacita. Amém? Estava aqui pensando, meus irmãos, como que nós reagimos diante das adversidades. Você desiste? Você desanima? Se deixa abater? Ou você pode orar e manter-se determinado e escolher a manter o propósito de Deus para a tua vida? Eu convido todos a se colocarem de pé neste momento.